por ela levantar essa bandeira por uma educação antirracista. Parte da minha história e da minha construção se deu por essa produção da minha dissertação, onde Ana Marucha é uma das intelectuais que representa essa força ancestral dessa educação tão potente. Sejam bem-vindas. A noite é de vocês e agradecemos desde já todas as pessoas que estão acompanhando pelo chat. Ainda dá tempo de chamar outras pessoas. Saudações Ileaê, saudações Iana, saudações Semear. A noite é de vocês. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Leia, por essa saudação. É com muita alegria que estamos aqui hoje para esta conferência, para este Júlio das Pretas. E para nós não é um tema pontual, para nós, Júlio das Pretas é vivência cotidiana. E esse momento é para socializar essas vivências, essas trajetórias, essas experiências. Então, essa abordagem, essas vivências muito me emocionam, viu, Léa? Já estou aqui emocionada, me segurando, viu? Então, essa conferência, Educação Antirracista, reafirmando a educação antirracista. Um tema tão pertinente, tão pertinente. Eu me chamo Gisele Belmont, sou licenciada em História pela UFES, fiz pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira Africana pela Faculdade de Montenegro, em Bicaraí. Fiz mestrado em Educação na pesquisa com foco na Lei 10.639 de 2003, que traz essa história e cultura africana e brasileira para o cotidiano das escolas. E por que dizer isso tudo? Dizer isso tudo porque isso, para mim, não são títulos. Isso, para mim, é vivência, é experiência. Essa formação acadêmica, ela é também, para mim, formação pessoal. Por quê? Porque eu não nasci negra. Como Leia falou, eu me tornei, assim como Leia, e como outras, né, porque com certeza nossas histórias se cruzam, eu me tornei negra a partir da universidade. Eu, por ter a pele um pouco mais clara do que meus irmãos, do que meu irmão e minhas irmãs, eu já fui branca, acreditem, já fui branca, já fui parda, já fui amarela, e hoje eu digo, sou negra. E essa trajetória, essa consciência dessa identidade étnico-racial começou para mim a partir da universidade. Mas, assim como na trajetória de muitas outras mulheres, principalmente aqui do município, mas nós não queremos que nossas crianças esperem a universidade para construir essa valorização dessa identidade étnico-racial. Nós queremos começar da base, da educação básica. Então, nós temos nossa convidada de hoje. Vou apresentar nossa querida Iana Marucha. Iana Marucha, mulher preta, Ekede, de Ogum do Ile Axé, Oluo, Ogum Meji. Gente, eu ensaiei, viu? Mas acabei gaguejando. Você fala direito aí, viu, Iana? Mãe de Zaila Maquena, pedagoga, educadora social da Escola Manhilda, especialista em psicopedagogia institucional e clínica, fisioterapeuta, idealizadora e coordenadora do Programa de Reabilitação e Assistência à Saúde da Pessoa Idosa. Graduada em Gerontologia e membro da ala de canto do ILEAIE. Essa é a nossa querida convidada de hoje, Iana Marucha. Iana, eu vou pedir para você fazer uma breve saudação ao nosso público que está aqui no aguardo, e antes disso, dizer ao público que podem colocar suas considerações, questionamentos, perguntas, enfim. Nossa comunicação vai ser também especificamente pelo chat, que vai ser lido com carinho, vai ser olhado tudo direitinho. Então, Iana, suas saudações e já o canto, né? Tem que tirar uma lasquinha daí também. Ai, gente, eu já queria iniciar, então, a minha fala agradecendo, né, agradecendo ao universo por mais essa oportunidade, agradecendo a Exu por permitir essa comissão, agradecendo ao dono de hoje, ao Ogum, né, e dizer que eu estou muito feliz pelo convite, fiquei extremamente feliz pelo convite, né, e eu estou de fato, muito lisonjeada pelo esse convite, por essa oportunidade, né, de estarmos juntos hoje, nessa terça-feira,
né? Pensando estratégias, né? Pensando nessa questão dessa educação antirracista, né? E dizer também os meus boa noite a quem está acompanhando, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas, considerações, como a Gi colocou. E é isso, Gi. E eu queria, quando diz assim, canta uma música, eu também já ensaiei, tá? Mas quando diz canta uma música, foge do repertório, sabe? Mas eu gosto de cantar essa música sempre nas minhas lives, pedindo licença, que é de Deu a Golunaê, de Deu a Nagu, Agoluna, e de Maó, de Deu a Nigeo, Agoluna, de Deu a Golunaê, de Deu a Nagu, Agoluna. Viu, mãe preta, 60 anos de fé, dos quais destinados ao culto do candomblé. Mãe preta, 60 anos de fé, dos quais destinados ao culto do candomblé. De Deu a Golunaê, de Deu a Nagô, Agoluna. Boa noite a todos. Muito obrigada, Iana. E aí, Ana, esse tema, ele traz tantos questionamentos, tantas curiosidades, tanta coisa, que eu não sei por onde começar. Então, eu vou deixar você livre para você dizer, né, para ouvir aquilo que você traz na sua vivência, na sua experiência, e a partir do que você trouxer, nós vamos estabelecer esse diálogo, essa conversa. Isso, né, antes, só para dizer da importância da educação antirracista. Falar da educação antirracista a denúncia, sobretudo, a denúncia do racismo nas instituições históricas, né, na instituição nas instituições de ensino, e, ao mesmo tempo que tem essa denúncia, há também o anúncio dessa educação que se pretende antirracista, e dizer também que, embora a grande maioria das escolas, né, com exceções, acaba intensificando as suas ações antirracistas a partir da Lei 10.639 de 2003, mas antes disso, diversos coletivos em diversos espaços formativos, que a escola institucional ela não é o único espaço formativo, né, não é o único lugar de saber, nem de poder, não é o único. Antes disso, havia diversos espaços formativos com essa trajetória, com essa luta. Nós devemos beber, não é, dessa fonte, dessa história, dessa trajetória. Então, reforçando, participe no chat com questionamentos, com perguntas. Vai aparecer também o link da lista de presença, então não esqueçam de assinar. E, Ana, a fala é toda sua. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Então, meu nome é Iana Marucha, né? Eu venho de uma família onde a maioria são mulheres, né? Todas as mulheres com mais de uma formação, porém a educação sempre veio como base, né? Então todas fizeram o curso de pedagogia como primeira opção. Sou filha de Valdíria Lopes, professora, de José Euclides, que é eletricista. Sou irmã de Ian Hernandes e Ilana Loren, mãe de Zaila Maquena, né? Sou tia de Arley Damali e Haile Marley. Venho de uma linhagem de mulheres que, para mim, hoje são as minhas referências, né? A minha avó, as minhas tias. Mulheres que me ensinaram a viver, né? E a estar nesse mundo enquanto uma mulher negra. Sou oriunda do Curuzu, né? Sou oriunda também dos projetos sociais da minha comunidade. Fiz por muito tempo capoeira em um terreiro de candomblé aqui, né? O Cuevo Dunzô. Sou oriunda também dos projetos sociais do Ilhaê, fui aluna da Bandeirê,
E interessante que quando minha mãe me matriculou nesse espaço que é a Bandeirê, né, um projeto de extensão pedagógica do ILEAE, né, a Bandeirê. E aí minha mãe me matriculou na tentativa de realização do sonho dela, que era de eu ser deusa do ébano. Né? E aí eu entro nesse espaço. Me matriculou a mim e meus irmãos, eu completei, né? Depois completei 18 anos, eu passei a estar fazendo parte da ala de canto do Ilhaí, né? Então, assim, o meu percurso na educação começa lá, né, na minha base familiar. E eu decido fazer o curso de pedagogia, né, depois de também concluir o curso de magistério, eu fiz o magistério e fui fazer o curso de pedagogia. E interessante porque a pedagogia, apesar de ser a base, né, como eu falei, a primeira graduação de muitas mulheres da minha família, não era minha, né? Eu escolhia fazer de início a fisioterapia por conta de uma demanda familiar. Eu estava com minha avó que precisava desse profissional, né? Precisava dessas sessões de fisioterapia, mas a minha família não tinha condições de pagar, né, esse profissional. Então, nasce esse desejo de fazer o curso de fisioterapia. Eu comecei fazendo o curso, porém eu não pude concluir, fiz 3 semestres, né, e aí eu não concluí o curso. E nesse percurso, eu acabei perdendo minha avó, e eu fui fazer o curso de pedagogia, né? Completei, fiz curso de pedagogia. Nesse processo meu do curso de pedagogia, nos cursos extracurriculares, eu tive a oportunidade de estagiar na escola em que hoje eu sou educadora também, né? Educadora social, professora, né? Estou enquanto professora do primeiro ano. E aí eu fiz alguns estágios nessa escola. E aí é que nasce o desejo de que eu percebi, né, que elas aprendem de uma forma diferente, né, os meninos aprendem de uma forma diferente, e que eu ia precisar de mais estratégias, de mais ferramentas para estar contribuindo nesse processo dessas crianças. E eu fui, então, buscar a especialização em psicopedagogia. Né? Fiz a psicopedagogia, né, com a oportunidade do financiamento, né, do FIES, eu volto para a universidade, agora para cursar o fisioterapia, concluí o curso de fisioterapia, como eu não tive a oportunidade de contribuir, né, no processo de dar assistência à minha avó, eu pensei, junto com alguns outros jovens que também são da minha comunidade, que também têm cursos na área de saúde, um projeto de assistência à saúde da pessoa idosa, né? É a extensão desse amor para a minha comunidade. Então, eu não atendi, não tive a oportunidade de atender minha avó, mas eu atendi e atendo as avós da minha comunidade. Né? E mulheres e homens, 60 a mais, que me viram criança, né? Que viram minha mãe criança. E hoje eu estou tendo a oportunidade de também estar contribuindo nesse processo deles. Estou, né, também faço parte da aula de canto do Ilhaê, entendendo o meu lugar, o meu papel enquanto mulher preta do Curuzu, que está à frente na aula de canto de um bloco afro chamado Ilhaê, né, com toda essa resistência, com toda essa luta que ele traz, e levando isso de forma lúdica, através das letras, né, as nossas ações afirmativas, nossos questionamentos e a nossa luta, né, que ela é diária, através das canções do Ilhaê. É isso. Gi, fica à vontade, viu? Quiser fazer uma pergunta, tal, pode ficar à vontade. Então, assim, a minha trajetória, ela não é uma trajetória diferente de muitos irmãos, né, e irmãs pretas. E eu também acredito que não é muito diferente de muita gente que está aí com a gente assistindo essa conferência, né? Foi e continua sendo uma trajetória de muitos desafios.
e de muita resistência, né? A nossa trajetória ela é diferente, já que as nossas crianças, os jovens e a mulher negra, ela precisa desde muito cedo entender e compreender e reafirmar a sua identidade desde muito jovem, né? Então, eu tive essa oportunidade porque a minha família, essas questões do preconceito, do racismo, né, são assuntos que sempre eu ouvi em casa, né? Então, nos horários de almoço, por exemplo, isso é muito comum eu ver minha mãe e minhas tias conversando sobre essas questões. E eu tive a oportunidade também de ter professores que já pensava essa educação antirracista muito antes da Lei 10.639. Né? A Escola Manhilda é um exemplo disso. Né? A Escola Bandeirê é um exemplo disso. Então, eram aulas pensadas já no intuito de atender essa demanda que era nossa, né? Essas crianças da minha comunidade. Então, e eu faço toda a questão, né? Eu desejei, quando eu formei, de estar contribuindo também, né? Com esse espaço, de estar, como é que eu posso dizer? Dando a minha contribuição, né? Já que eu tive essa oportunidade de ter professores antirracistas que me ensinaram, né? Muito, eu queria contribuir, eu queria retribuir tudo que eu aprendi. E então eu fui na oportunidade assumir a sala de aula, né, desse espaço. Eu costumo dizer que eu não fui bandeirê, eu sou bandeirê. Né? É interessante que os meninos, quando eles me encontram, a Pro do primeiro ano, ela também foi da bandeirê. Eu digo, não, a Pro é também bandeirê, sabe? E é interessante o quanto isso, eu fico extremamente feliz, porque eles entendem que eles têm referências dentro desse espaço, né? Dessa escola. Ele tem referência de mulheres, de homens negros, né? Que estão aí enquanto exemplo a ser seguido. Eu fico muito feliz quando eu solicito a eles uma tarefa e eles não precisam ir tão longe, sabe? Quando eu digo, olha, vamos fazer um trabalho simples, um recorte aqui, não simples. Vamos lá, vamos fazer um autorretrato de vocês. E eles entendem, Gi, que eles podem sim, pintar a pele a pele deles, né, com a cor que eles desejarem. Né? Eles podem sim colocar um torso na cabeça, né? Porque a Pro usa, porque a mãe usa torso, porque a avó usa torso, porque ele está em um ambiente em que usar o torso é uma coroa, é um ato de afirmação, né? Então, essa semana eu fui questionada, né, de quando é que vocês entendem que seus projetos ele tem um reconhecimento. E eu fui assim, muito simples, né, a resposta, porque esse é o reconhecimento. Quando eu percebo que as crianças, elas entendem, me vê como exemplo, e entendem que elas são uma criança preta, né, que tem um cabelo diferente, que é belo o cabelo, né, que ela pode usar a trança, que ela pode usar o torso, né, que ela pode sim, estar em qualquer espaço que ela desejar, que ela é um sujeito de direito, que ela tem deveres, esse, para mim, é o maior reconhecimento. Então, eu sou, assim, tenho essa sorte, né, de estar nesse ambiente e que muito contribuiu para a minha formação e também estar na condição de contribuir, né, na formação dessas crianças. Então, assim, eu acho que, eu tenho certeza que as crianças da escola de Manhilda, elas serão jovens, né, diferentes. E é isso que a gente quer. A gente quer jovens pensando na nossa educação, na nossa saúde. A gente quer jovens pensando e entendendo e refletindo sobre a ausência de políticas públicas, né, que não nos contemplam. E aí é na saúde, na educação.
E eu tenho certeza. É isso, né? É dessa forma que eu trago para a sala de aula, é dessa forma que eu carrego o legado deixado por Mãe Hilda, né? Uma mulher negra do axé que pensou a educação, né? Que já pensava a educação antirracista, que acolheu os filhos dos seus filhos de santo, enquanto as mulheres estavam em função religiosa, essas crianças elas estavam nesse ambiente de educação, né? Que depois é transformado em uma banca, em um reforço escolar, né? E essa questão de reforço escolar é muito comum aqui na comunidade. A gente tem muitas mulheres contribuindo nesse processo de educação dessas crianças, trabalhando com essa questão de reforço escolar, né? E depois essa escola é transformada nessa educação formal, mas ela nasce em um terreiro de candomblé, né? Ela nasce num espaço religioso. E é interessante que em todo momento elas tenham o contato com a religiosidade, né? Com os símbolos da religião, mas em nenhum momento é imposto a ela a religião. Né? Então a gente não impõe a religião. A Pro é do candomblé, mas a Pro não traz a minha religião. Eu não trago a minha religião para a sala, mas eu trago os símbolos da minha religião, porque as nossas crianças elas precisam entender que a escola nasce em um espaço religioso de matriz africana, né? Que a Pro vai sim trabalhar símbolos da religião, né? Dessa religião. Aqui não participamos da live. Então, ela nasce nesse ambiente, né? E que ela vai ter contato com esses símbolos e que ela precisa, sobretudo, respeitar esse espaço, né? A gente tem crianças que já são iniciadas, né, nas escolas, alunos nossos. Então, a outra criança que não é da religião do candomblé, por exemplo, ela precisa respeitar o coleguinha que vem dia de sexta-feira de branco, ele precisa estar vestido de branco de sexta-feira. Tá? Precisa respeitar a criança que usa a guia no pescoço. Precisa entender que naquele momento aquela criança está um pouco mais reservada, então ela precisa usar um alá para proteger o seu ori. Né? Então, isso é trabalhado na escola de forma muito tranquila, mas de forma muito objetiva e lúdica, né? A gente traz essas questões, essas ações afirmativas através do lúdico, né? Porque o brincar ele é importante, porque o brincar também é pedagógico, mas o brincar com responsabilidade, né? Então a gente traz o lúdico, a brincadeira, para trazer essas questões sérias, porque ela vai conviver com esse sistema que está aí, né? Com esse sistema preconceituoso, racista, que vai negar o tempo todo a existência dela, né? Que vai negar o tempo todo a existência da sua família. Né? Então, ela precisa estar pensando em estratégias desde cedo. É muito interessante porque, assim, algumas pessoas até chegam na minha sala e dizem, tipo, acha que está muito pesado para os meninos de primeiro ano. Poxa, falar de racismo. Eu não tenho nenhum problema em falar de racismo com os meninos de primeiro ano. Porque cabe muito da forma de como eu falo, sabe, Gi? Eles precisam saber que existe o preconceito. Eles precisam entender que a brincadeirazinha que hoje a gente chama de bullying é o preconceito lá atrás, sabe? É a discriminação, é a falta de respeito. Então, Oi, Ana. Sim, pode falar, gente. Você está assim falando, eu estou aqui, né, trazendo muitas coisas à memória, né? A memória vai trazendo muitas coisas, com certeza o público também que está assistindo, podem colocar suas vivências aí também no chat, viu? E a gente pode ficar tranquilos para compartilhar, tranquilas para compartilhar conosco essas vivências, né, que se cruzam, que são comuns. E você falando, Iana, dessa questão da religiosidade, não é? Não dá para falar de racismo sem falar do racismo religioso, né? Que é também étnico, né? Então, assim, o racismo religioso e que nós enfrentamos o tempo todo. E aqui eu queria perguntar para você, né? Essas crianças que elas são iniciadas, quando elas vão
para outros espaços, como elas geralmente se comportam, como é que eu posso dizer, como elas se comportam, ou como elas são recebidas, como elas agem diante do racismo que existe, como é que isso é colocado, porque, assim, tem situações que os alunos, eles acabam se escondendo, né, ou se escondendo, há várias estratégias, né, de racismo, na verdade. Então, eu queria saber, essas crianças, né, que estão iniciadas, que estão na escola Mãe Hilda, quando elas saem, como elas, né? Qual a força que elas levam para os outros espaços? Como eles vão e elas vão para outros espaços? E outra coisa, Iana, você colocando essa questão da religiosidade, nós temos aqui nessa conferência a representatividade evangélica, né? Que eu sou evangélica, e você, candomblessista. Candomblessista é o termo utilizado, né? Candomblessista, e assim, o exemplo, a educação se dá pelo exemplo, e o exemplo deve partir dos adultos e especificamente dos educadores e educadoras, não é? E como você disse, a questão do respeito, não é? Você falou que onde você for, você leva seus símbolos. Você não vai obrigar ninguém, que religiosidade não se obriga a ninguém, não é? Mas você traz isso na sua vivência. Eu costumo dizer que o meu glória a Deus vai onde quer que eu for, meu glória a Deus vai comigo. Mas eu não imponho para ninguém, né? Porque religião não se impõe. Então, assim, eu queria que você, né, continuasse essa discussão também, saber desses alunos, né? E outra coisa também, que eu fiquei me questionando, quando se pergunta qual a função social da escola, a resposta vem na ponta da língua. Formar cidadãos críticos e autônomos. Mas como formar cidadãos críticos e autônomos se não permitir que ele conheça a sua própria história e trajetória? Que sujeito crítico e autônomo é esse, não é? Então eu quero mexer mais nisso aí e estou aqui te escutando assim maravilhada. Então, primeiro que assim, gente, quando a gente tem uma criança que ela passa pelos processos, né? E ela passa pelo processo, ela já pode estar nesse ambiente de escola, há todo um preparo, né? Para a gente receber essa criança, né? Então, assim, desde da fundação da escola, de Manhilda, quando pensa a escola, até essa criança, né? A gente traz toda essa trajetória. E é ensinado o tempo todo, é orientado para essa criança e para outras crianças que a religião do candomblé é igual a qualquer outra religião, certo? Então, não tem essa... a gente tenta ao máximo, através até de literatura africana, desconstruir esse conceito preconceituoso, né, que foi estabelecido sobre a religião do candomblé. Então, o tempo todo é para dizer a essa criança, né, o que ela está pronta para estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, levar a religião dela para onde ela for, e estar preparada e estar pensando estratégia para driblar, né? Isso mesmo. Esse preconceito, esse racismo que ela vai encontrar lá no frente, né? Então, quando a gente pensa que a gente faz uma educação diferenciada, é uma educação pensada desde o seio familiar, né? Porque eu tenho certeza hoje que a minha filha, né, eu não passei por muita coisa que minha mãe passou na infância, né, na sua juventude, e eu tenho certeza que a minha filha também não irá passar, né? Claro que ela vai ter também pensar que está comigo, né, junto, pensando em estratégia, porque o racismo está aí todo dia, o preconceito está aí todo dia, mas ela precisa entender que ela é uma cidadã, uma criança, um jovem, uma criança, uma mulher negra, né, que também tem seus direitos, e ela precisa lutar por esses direitos todos os dias, e que não vai ser fácil, assim como não foi fácil para minha mãe, e que não vai ser fácil assim como não foi fácil para mim, e que para ela também não vai ser.
mas ela precisa estar pronta para isso, para enfrentar essas questões. E quando a gente tem uma base familiar que nos sustenta e nos alimenta a agir, isso é mais fácil, né? Então, a gente tem a sorte hoje de ter junto com a gente as famílias das crianças, né? Essa parceria que a gente entende enquanto de extrema importância, que a escola ela não anda sozinha, ela não funciona sozinha, né? Então, a gente tem essa parceria entre comunidade, família e escola para estar seguindo juntos. Quando a gente está junto, o processo acontece de uma forma mais tranquila, né? Porque a educação vai complementar a educação, a base familiar, que vai estar aliada com a base da comunidade, e essa criança ela vai estar pronta, né? Ou se preparando para enfrentar esse sistema lá na frente. Isso mesmo. A professora Luciana Nascimento diz o seguinte: brincar, desqualificando, inferiorizando, reproduzindo estereótipos, demonizando as religiões de matriz africana não é normal, não é brincadeira, é racismo estrutural. Isso. Você entende, Gi? Assim, ó, é o que eu falei, né? Hoje, o preconceito, essas brincadeiras assim, de mau gosto, levou um nome sofisticado de bullying, mas existe. De fato, a base lá é o preconceito, é o racismo, e é interessante porque a gente está atento a tudo isso na sala de aula, né? Às vezes, em uma brincadeira, olha, Gi, quantas vezes eu já fiz plano de aula, e chega na sala, a gente desconstrói, reconstrói tudo, sabe? Porque eles dizem como deve acontecer a aula, né? E muitas vezes eu precisei parar a minha aula, parar aquele conteúdo, né? Para estar trazendo umas questões que surgiram naquele momento na sala de aula, né? Então, a gente está muito atento. Também eu chamo a atenção para o seguinte: eu ainda ouço muito de alguns colegas que existe uma dificuldade em trabalhar com a Lei 10.639, sabe? Eu ainda ouço de alguns colegas. Mas aí eu penso o seguinte, como eu disse, eu tive essa sorte, né? A escola meu já trabalhava a Lei 10.639, muito antes da lei, nessas questões, todas essas questões. Mas o que é que eu penso, né, quando eu ouço isso de um professor, né, de uma professora negra, né, que mora na periferia de Salvador e que está dentro de uma escola pública? Primeiro, o meu questionamento: será que essa pessoa, né, esse profissional, ele compreende que ele é parte dessa lei? Sabe? Eu sou a lei, gente. Não, eu não tenho dificuldade de falar da lei de 10.639 com as minhas crianças, porque eu estou falando de mim. Né? Quando eu trago uma questão para a sala de aula, uma questão de gênero, de preconceito, de racismo, né? Para a sala de aula, eu estou trazendo a minha história, eu estou trazendo a minha base, né? Eu trago a minha família para a sala de aula, eu trago a minha base familiar, eu trago a história daquela criança para a sala de aula. É a família dele que é a referência, é a mãe que é a referência, é a avó que é a referência. E a gente traz esse conteúdo para a sala de aula. Então, não é. Existe dificuldade? Talvez exista por esse não reconhecimento, sabe? E isso é intencional. É isso que o sistema quer, né? Que a gente se auto-manipule, que a gente se negue, né? E que a gente vá nessa ideia errônea de que a gente não é um sujeito de direito e que esse local que nos foi imposto, né? Que a gente está nesse lugar porque não foi uma escolha, né?
é entender que eu não sou descendente, eu não sou uma mulher preta, professora da escola Manhilda, que está localizada no Curuzu. Eu não sou descendente de escravo. Eu sou descendente de reis e rainhas, né? Eu sou descendente de toda uma civilização onde mulheres e homens, reis e rainhas, eu descendo dessa comunidade, eu descendo dessa matriz, né? E fui obrigada a estar nesse lugar, nessa condição de ser descendente de escravos. Eu não sou descendente de escravos, descendente de toda uma civilização que foi escravizada, sabe? Então, se eu tenho isso, se eu compreendo o meu lugar, de onde eu vim, porque eu estou aqui, sabe? Trabalhar com as questões afirmativas é muito tranquilo, porque eu estou falando de mim, estou trazendo a minha história, estou trazendo a minha matriz, estou trazendo, sabe, a minha base, estou trazendo os reis e as rainhas que eu descendo, sabe? As mulheres que vieram antes de mim. Então, poxa, Iana, hoje você pode ser uma referência para outras mulheres, mas hoje eu sou uma referência porque eu sou um grupo, porque eu sou um todo, sabe? Eu sou uma referência porque vieram muitas mulheres antes de mim, muitas mulheres, né, antes de mim, que foram minhas referências, porque eu tenho mulheres ao meu redor, né, em que eu posso estar me inspirando. Eu tenho minha mãe, eu tenho professores que contribuíram extremamente para a minha formação, né, a Iana é uma mulher que é uma referência, eu sou, porque nós somos, gente, você entende? Eu não sou sozinha. Eu só posso dizer hoje e entender que não, eu sou uma referência para determinada mulher, porque eu sou um tudo, porque eu sou um grupo, porque eu tive a oportunidade de ter professores na Bandeirê, porque eu passei pelo Vodunzô, porque eu tenho mulheres no meu ilê, sabe, no meu terreiro, que contribuem na minha formação e para eu ser essa mulher que eu sou hoje. Então, eu sou porque nós somos. E a gente precisa entender que essa ideia também de que a gente tem que estar afastada e que uma mulher é melhor do que a outra é uma estratégia do sistema, porque ele já entendeu que quando a gente junta, a gente move sociedade, a gente move muito, move estrutura. Então, se deixar a gente juntar, a gente vai transformar, né? Se deixar mulheres negras, ativistas, assumirem o poder, a gente vai desbravar o mundo. Oi, Ana, sabe? Um dos exemplos é esse coletivo aqui, não é? Do Júlio das Pretas. Olha, quando as pretas se juntam, né? Quando as mulheres, né, se juntam, não é? Veja só que beleza, não é? Eu vou ler aqui o chat, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu vou ler aqui algumas coisas do chat. Muitas pessoas parabenizando esse momento, né, concordando, e assim, as pessoas se deliciando com esse momento, refletindo sobre tudo aquilo que você traz. Gilmara Belmont, secretária de Educação, coloca assim: muitos evangélicos e católicos demonizaram por causa da temática. Quando a gente falou da religiosidade, não é? A professora Aldenice Bispo coloca: realmente, o bullying de hoje é o racismo de ontem, porque eu, mulher preta, sofri racismo na escola, na rua que eu morava, e simplesmente achava que as pessoas não gostavam de mim. A professora, que é gestora também, Vera Almeida, diz: o racismo, preconceitos e fobias nascem muitas vezes dentro da própria família. Val Neguna, assim que ela se identifica. Minha mãe! Olha, então Val Neguna diz o seguinte: eu também sofri muito quando criança, não foi fácil, mas hoje eu estou firme e forte. Depois eu vou lendo aqui o restante. E assim, seja bem-vinda, viu, a família da nossa querida Iana. Além disso, né, que foi colocado aqui, que eu queria que você comentasse um pouco, você falou na questão de que
para você é tranquilo falar, né, sobre os pressupostos da lei, porque você está falando de você. E você tem essa consciência, não é? Tem essa trajetória, essa experiência. A questão que eu faço para você é o seguinte, é necessário que a pessoa, o docente e a docente, que ela se auto-identifique, que ela se reconheça enquanto negro e negra, para poder estabelecer uma palavra, mas poder fazer, né, encaminhar, digamos assim, uma educação antirracista, ou primeiro deve-se esperar que o professor tenha essa formação, né, de autoidentificação antirracial para depois fazer essa educação antirracista, né, no processo da educação formal, ou paralelamente, não é? Eu tenho as minhas inquietações, né, tenho as minhas suposições, principalmente a partir da pesquisa que eu realizei, mas eu quero ouvir muito de você sobre isso tudo, não é? Para a gente compartilhar aqui. Olha, Gi, assim, olha, eu acredito que essa consciência, ela precisa vir desde a sua base familiar, né? Ela precisa vir da sua base. A minha mãe, Taíla, né, ela acabou de colocar aqui na infância, ela não foi muito fácil, mas, assim, para a gente, né, para mim também não foi fácil, mas eu tenho certeza que para mim, no momento que minha mãe passou essas questões, para ela foi muito mais difícil, né? Eu me lembro dos depoimentos que ela falava, dos apelidos que ela colocaram, né, por conta do cabelo, por conta da cor, da pele. Meus tios também sofreram muito nessa questão do preconceito, do bullying, que é, como a colega colocou aí, que é o racismo de ontem e de hoje, que eu digo. Mas eu acredito, sim, que a sua construção começa na sua base familiar, né? Então, em todo momento na minha casa, eu ouvi a minha mãe dizer que a gente podia usar o cabelo, por exemplo, como a gente quisesse, né? Que a nossa religião não é a religião do demônio, sabe? Que estar morando no Curuzu não significa ser inferior ao morar em outro bairro, sabe? Que, inclusive, eu não preciso sair daqui do Curuzu quando eu me torno doutora Iana, tal. Não preciso, né? Para ser a doutora Iana, não preciso da minha base, da minha família, esse lugar que eu nasci. Eu preciso, sim, contribuir com esse lugar, né? De alguma forma. Então, eu acredito que essa questão de se reconhecer, de reconhecer a sua identidade, isso facilita muito o processo, né? Desses professores, assim. Eu acho que você, Gi, teve essa oportunidade de se reconhecer enquanto mulher negra. Eu tenho certeza que os seus alunos hoje, né? Você tem atitudes hoje que talvez você não te pensasse antes, não tivesse tido, né, em outros momentos. Então, assim, a gente está na mão desse sistema, a gente precisa pensar uma educação antirracista, a gente precisa pensar estratégia, a gente precisa pensar em armas, e a arma potente ainda é a educação, né? E aí a arma potente, educação, quando eu tenho professores que entendem o seu papel, que entendem a sua identidade, que entendem a sua matriz, a educação antirracista, ela acontece, sabe? Ela acontece de forma muito tranquila. Eu não sei se eu consegui responder você, Gi. Tranquilamente. Que fala, viu? Que fala. Eu vou ler aqui o chat. Gilmara Belmont, secretária, diz o seguinte: a experiência de trabalhar com a educação antirracista em Terra Nova, através da Flitem, foi um grande desafio para mim, na condição de secretária de educação. Eu também participei da Flitem numa mesa, uma das mesas que eu participei foi a minha fé é para mim o que a sua é para você. E foi um debate muito, muito bom, né? Com várias apresentações. Então, assim,
seria bom, né? Eu queria, vou passar esse material para você depois, me comprometo, né? Falando sobre a Flitem, que foi uma movimentação assim, e que as suas consequências, né? Os seus desdobramentos permanecem. Não foi uma Flitem, a Feira Literária de Nova, não foi um momento. Esse momento, ele reverbera, né? A gente traz, né? A gente traz conosco esse momento. Deixa-me ver. Gilmara também continua. Já foi falado aqui. Uma outra fala de uma professora. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, Fabiciana. Fabiciana, professora, ela diz: infelizmente, muitos professores ainda reproduzem o racismo no ambiente escolar. Gilmara volta a dizer, Gilmara Belmont, nós, educadores negros, precisamos desenvolver essa consciência. Fabiciana volta e diz também: a formação docente deve se fundamentar na perspectiva da cidadania e como é necessário abordar as relações étnico-raciais nesses processos formativos. Olha aí a chave. A gestora Vera Almeida diz: esse conhecimento de si mesmo é libertador. Luciana Nascimento diz: precisamos criar um coletivo de mulheres negros e de mulheres negras. Em Amélia Rodrigues, a nossa história é estruturada pela resistência. Isso. Vera Almeida, gestora, olha a colocação de Ana, que coisa linda. Juntas somos mais, né? Porque você porque nós né? Nós somos. Rita de Cássia, coordenadora e professora, diz: o difícil é a comunidade querer reconhecer as suas origens, mas aos poucos, como educadores que somos, devemos orientar os nossos alunos e respeitar o outro para ser respeitado. A Biciana diz: o debate aqui está intenso no chat, viu? Que coisa boa. Não sei de quem é essa frase, mas ouvi em algum lugar e concordo plenamente. Não há sonho do que queremos ser sem a consciência do que já somos. E aí o pessoal está participando bastante. Que bom, não esqueçam de assinar a lista de frequência. Vamos lá, né, Ana? Tantos comentários, né? Sugestões, formação docente, não é? Trabalho formação discente, né? E a formação docente também, né? Nessa perspectiva. E aí eu quero te ouvir, Ana. E ela é interessante porque essa formação, Gil, acontece na sala de aulas, muitas vezes a gente é formado por esse ambiente, né? Essas crianças. Na Escola Maíra, a gente tem, né, essa facilidade, mas também a gente tem muitos desafios, porque a gente tem alunos evangélicos, né? A gente tem também famílias que, de alguma forma, não entendem a proposta da escola, né? Que nega, por exemplo, que os meninos visitem uma árvore que a prof fez uma contação de história na sala de aula, que é o Iroco. E a gente tem essa árvore aqui na comunidade, ela está localizada no terreiro Voduzô. E aí, em todo um contexto, uma das atividades é fazer essa visita a essa árvore, né? A esse ambiente. Mas a gente ainda tem famílias que não permitem que as crianças vá nesse ambiente. Exatamente por preconceito, por não conhecer o lugar, né? Por essa ideia, esse conceito completamente preconceituoso e de demonização da religião. Então, as pessoas ainda têm esse preconceito que eu digo, né? E não conhecer, e aí acaba proibindo as crianças de estarem fazendo essas vivências, né? Desde uma atividade que vai para casa, né? Quando a gente traz a questão de os meninos colorir, por exemplo, um orixá, trabalham com as cores, e eu peço para eles levarem para casa e colorirem, né, esse orixá. Então, a gente faz traz essa contrapartida de quem é esse orixá, o elemento da natureza, sabe? Todo esse contexto. Através desses símbolos, a gente trabalha o português, a matemática, a história.
a geografia, sabe? Mas a gente ainda tem algumas famílias que não entendem essa proposta, né? Não entendem a proposta da escola, que a gente não está lá para impor a religião, mas acaba tendo também esses desafios, e também com esses desafios que a gente aprende, né? É com esses desafios também que a gente cresce, e essa questão da formação, né? A formação desse profissional se dá muito a partir desse desejo, né? De quem eu quero, quem sou eu, né? Professora, eu não quero ser uma professora, eu quero estar contribuindo, de que forma, né? Mas eu preciso entender quem é Iana, né? Quem é Iana? Uma menina, uma mulher preta que nasceu na comunidade do Curuzu, sabe? Que pensou educação, que pensa educação, que tem uma base familiar, onde muitas mulheres são educadoras, né? E essa formação ela é contínua, né? Ela não acaba quando eu completo o curso de pedagogia. Ela não acaba quando eu termino a minha especialização em psicopedagogia. Por quê? Porque a gente não tem políticas públicas que contemplem a gente. Então, a gente vai estar sempre com lacunas, tendo que ser preenchidas e pensadas, e pensando em estratégias, até tentar alcançar, né, essa educação de qualidade para as nossas crianças, né, essa formação para esses nossos colegas, esses professores. Por quê, Gi? Porque a minha filha, ela não será minha aluna o tempo todo, sabe? Os meus sobrinhos, eles não serão, não vai ter a tia Iana para ser a professora o tempo todo, sabe? Eles vão estar convivendo com o professor, inclusive com professores que que são de outras religiões e que têm preconceito com a religião dele, né? E ele vai precisar conviver com isso, né? Vai precisar criar estratégia para conviver com isso, né? Então, parte muito disso, assim, poxa, eu sou quem eu quero ser, né? Quem é esse professor que eu quero estar, que eu quero ser, que eu quero me tornar, né? De que forma eu quero contribuir na sala de aula, né? E aí a gente pensa nessa questão mesmo, dessa formação. Eu preciso estar buscando o tempo todo, pensando o tempo todo, estratégias, né? Didática, metodologia que alcance, que chegue, que contemplem as nossas crianças e que seja um espaço, uma escola de prazer para esses meninos, que eles desejem estar nesse ambiente também, né? Então, essa formação ela é contínua e acontece todo dia. Ela acontece todo dia. Ela não acontece somente quando a gente está em a oportunidade de estar em um curso, ou ela acontece quando a gente está em uma conferência, né? Ela acontece quando a gente está em um debate, em um grupo. Ela acontece em uma conversa, né? E aí a gente tem a oportunidade de refletir sobre muitas questões. Talvez questões até que para a gente não tivesse dado tanta importância, porque o sistema é tão perverso que nega o tempo todo a gente, que nega que a gente vai achar que realmente é desnecessário falar sobre isso. Que é um mimimi o tempo todo. E que não é mimimi, sabe? A gente precisa entender que não é mimimi. A gente precisa estar pensando isso, pensando na educação, pensando na formação, né? E essa formação que ela vai acontecer, ela precisa acontecer todos os dias, né? E eu acho que é muito sobre isso. Verdade, Ana. Nossa colega Josiane Oliveira, ela vai mediar a mesa, eu acho que amanhã. Ela diz aqui no chat: se faz necessário orientar os profissionais que atuam na educação para a diversidade, professores, assistentes, agentes e etc. Beth Santos diz: eu preciso dizer que estou encantada com tanta riqueza de conhecimentos com esse movimento. Parabéns a todos os envolvidos. A Vanice Braga diz: infelizmente, não é fácil dar aquilo que não recebemos. Gilmara Belmont confirma o que Josiane falou. Josiane, isso mesmo, é preciso promover essa formação para toda a comunidade escolar, e não só professores. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Desde a portaria. Isso, a Denise Brito diz:
Verdade, Miriam Ferreira. Quando vejo essa luta, me pergunto: estamos ainda acorrentadas ou afrouxaram só as correntes? Sim, Tem muitas falas aqui. Antes disso, eu vou só perguntar a Leia. A Leia está aqui também. Leia, qualquer questão de horário, viu? Você vai me dizendo, porque se deixar, a gente vai ficar aqui a noite toda. Então, você vai me dizendo, me dando o retorno de horário e finalização, viu? Viu, Leia? Rita Meire diz, professora, antes de tudo, nós educadores precisamos nos identificar como negros para assim passarmos para nossos alunos sobre o que é e realmente e a importância do negro na sociedade. Então, há uma movimentação aqui muito boa aqui no chat das pessoas, né, valorizando esse momento, falando da importância da formação docente, trazer, né, essa perspectiva também. Quando a Vanice diz, é difícil dar aquilo que não recebemos, né? Então, vamos exatamente. ver modos de receber para poder dar, né? Sem dúvidas, porque assim, eu não consigo acompanhar aqui o chat, mas eu queria dizer a essas professoras o seguinte: se elas têm coragem de estar aqui, sabe, e de escrever esse tipo de comentário, sabe, é porque elas já fazem uma educação antirracista, elas já pensam estratégias diferenciadas para o ensino, sabe, dessas nossas crianças. Então, elas já são referência para outras mulheres, elas podem acreditar nisso, né? E é isso, assim, eu acredito que a gente ainda precisa percorrer um caminho muito difícil, né? Mas a gente precisa também resistir e persistir todos os dias, resistir, persistir, resistir, persistir, e dizer ao sistema que ele não vai nos calar, né? Dizer ao sistema que não está bom e que precisa mudar e que precisa contemplar também essa estrutura, essa matriz, né, que é responsável por essa formação, pela essa estrutura toda que está aí, por esse mundo, né? Então, a gente precisa ser reconhecido, essa matriz, precisa ser reconhecida essa África que eles colocam tão distante para a gente e traz uma ideia tão errônea, né, para as pessoas. E reconhecer, e se reconhecer, e se identificar, sobretudo, enquanto ser de direitos, é a base, sabe? É importante. Então, a gente é tranquilo, é fácil quando eu me reconheço, quando eu me identifico. E eu chego na sala de aula, e eu chego nos meus espaços de educação, e eu consigo fazer uma educação antirracista, porque eu compreendo que eu sou parte dessa luta, né? Eu compreendo, sim, que eu posso contribuir, né? Eu compreendo. Então, quando as meninas colocam aí no chat, poxa, eu fico extremamente feliz, porque eu estou falando para mulheres também igual a mim, sabe? Eu estou falando, eu estou dialogando com mulheres que também pensam a educação diferenciada, né? E compreende e entende que existe um sistema que é preconceituoso e que é racista, que existe uma máfia, sabe, intencional, e que a gente precisa o tempo todo estar pensando como é que a gente vai resolver essas questões, né? Então, a educação, sobretudo, é arma, sim, e uma arma extremamente potente, mas ela precisa acontecer também para as nossas crianças, e quem vai fazer isso somos nós, né? Somos nós, professores, pensando em uma educação diferente, porque a gente compreende que os meninos aprendem de forma diferenciada. Se for a gente precisar usar música, a gente vai usar música. Se a gente precisar levar aspas para dentro da sala de aula, a gente vai levar aspas para a sala de aula e vai conseguir alcançar, né, os nossos objetivos usando essas estratégias, né, usando a capoeira, usando a música do Ilhaê, né, usando momentos. A gente tem algumas cerimônias que são específicas da instituição, que a gente traz para a sala de aula. Isso.
Então, quando os meninos, por exemplo, conhecem a nutricionista que vai fazer a palestra lá no dia da alimentação saudável para eles, e ele identifica, olha, ela é a rainha do Ilê, sabe? E daí traz um discurso para as meninas, né, que elas podem também ser a rainha do Ilê, né? E que estar nesse lugar é muito mais do que estética, é muito mais do que usar uma maquiagem bonita, é muito mais do que usar um corpo trajado, sabe? Ter um corpo trajado, ter um tecido corpo. Então, esse discurso, é desse discurso que nós estamos precisando, é desse discurso que os meninos, porque os meninos precisam ouvir. Né? São essas referências, são as professoras que estão aí, que os meninos precisam compreender que elas estão nesse lugar de referência para eles, né? Então, eu acredito que deve ser dessa forma. As pessoas estão aqui no chat, Iana, agradecendo, né, por essa fala, por essa vivência. Luiz Alberto, ele diz o seguinte: eu ficava impressionado como o colonialismo mudou a forma de olhar o continente africano e africanidades. Lembro que muitos alunos ficavam surpresos quando descobriam que o Egito ficava na África, não é? E quantas outras coisas mais, não é? A Vanice diz, buscar conhecer e reconhecer-se enquanto ser participante da história. A professora Irailde diz o seguinte: discussões excelentes, pois vivemos numa sociedade em que muitos professores não se reconhecem como negros, nem promovem uma educação antirracista. Edinalva Dionísio, nossa querida Nalvinha, diz o seguinte: muito bom, Gisele e Ana, parabéns pela explanação. Muito bom essa conferência, Júlio das Pretas. E aí, pegando também, né, o gancho do que foi falado aqui, né, você pode comentar. E também eu quero perguntar para você, o marco o Júlio das Pretas, né, está sendo um marco aqui no município, e eu queria saber de você, não é, qual a importância do Júlio das Pretas para você, não é, e fazendo também uma articulação com o que foi falado aqui, com o que os professores, professoras, né, vem colocando aqui, né? Isso antes de ele pedir mais uma música, né? Sim. Olha só, assim, eu fico muito feliz, né, quando eu vejo esses movimentos, porque esses movimentos, esses espaços, né, são espaços políticos de extrema importância, porque, de fato, para nós mulheres negras, é um momento em que celebramos nossas lutas, nossas conquistas, né? É um momento em que a gente olha para trás e vê o que foi, tudo que foi construído para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, é um ato político, sim, e é nesse momento que celebramos toda a nossa luta, nossa resistência, as nossas conquistas. E já que eu posso cantar então, né? Posso. Antes de você cantar, Ana, Luiz Alberto fez uma provocação aqui, não é? Que eu gostaria de, deixa eu procurar. Uma postura antirracista é também o reconhecimento dos privilégios brancos. Eu me reconhecendo branco, investivos. Então, assim, essa postura dele, né? Porque, assim, ele é socialmente branco. Vocês vão ter oportunidade também de se conhecer, não é? Então, ele traz essa fala. Porque não adianta a gente discutir, não adianta a gente dizer que o negro é lindo, que o negro tem valor, não é? E que o negro é cidadão e tal, aquela coisa toda, se a branquitude continua, ó, no grau, sempre no nível superior. Exatamente. Então, é necessário nivelar, Exatamente. não é? Descer um pouquinho descer a superioridade, desconstruir a superioridade branca e desconstruir a inferioridade negra para que sim possamos ser iguais, não é? E é interessante, Gi, porque assim é importante essa consciência, né? Sobretudo que nós não somos iguais, mas que os direitos, sim,
eles precisam ser iguais, né? Os direitos, as oportunidades, elas precisam ser iguais, né? Então, quando ele traz essa fala, é algo muito disso, sabe? Nós não somos iguais, mas a gente precisa pensar que os direitos, eles precisam ser iguais, né? Eu preciso ter a mesma oportunidade de uma mulher não branca, né? E esse momento também de a gente pensar que o lugar dessa mulher preta independe, né? Não existe o lugar da mulher preta, não existe o lugar do homem branco, existe o lugar em que a mulher ela queira e deseja ocupar, sabe? Existe o lugar em que o homem preto ele queira e deseje ocupar. Então não tem esse espaço. A mulher ela vai até determinado momento, então ela só pode vir até aqui, porque daqui para cá é para homem, e daqui para cá é para... Não existe, sabe? Não existe. Existe uma sociedade que está aí e que homens e mulheres podem sim estar ocupando lugares que desejarem, né? Eu vou só fazer essa canção que eu gosto muito de fazer com os meninos, geralmente a gente canta no início das aulas ou no finalzinho da aula, que é A Bola da Vez, né? É assim a canção. Eu quero saúde, estudar, viver contente, me formar, trabalhar, ter mais valor, secretário do Estado, ser ministro, jornalista, engenheiro, senador. Quero cotas iguais, não diferente. Quero ter meu direito aonde for. Moradia decente para essa gente. E no Brasil ver um negro. Presidente, oh, essa reparação já passou da hora. Não desisto, pois eu sou um negro quilombola. Eles pensam que podem apagar nossa memória, mas a força do Iler nos conduz nessa trajetória. Esse país aqui é feito por nós, ninguém vai mudar nem calar nossa voz. Direito de ir e voltar, cidadão. Levante a bandeira do gueto, negão, negão. A bola da vez, sou a voz, sou Ilê. A bola da vez, sou a voz, sou Ilê. A bola da vez, sou Ilê, bola da vez. Gratidão a vocês, gratidão à oportunidade, agradeço muito a oportunidade, certo? Muito feliz pela oportunidade. Obrigada a vocês também que estavam aí assistindo e contemplando esse momento. Gi, a você também, minha gratidão, muito obrigado. Leia, muito obrigada também, viu, pela oportunidade. Isso. Vamos agora para as considerações finais. Eu que agradeço imensamente, não é? A Secretaria Municipal de Educação, a nossa secretária Gilmara Belmont, agradeço a Leia, coordenadora geral da cultura, a todos envolvidos por essa ação, não é? Que ela é contínua, não é pontual. Agradecer a você, Ana, por estar aqui compartilhando suas vivências conosco, né? Por estarmos estabelecendo esse diálogo. Então, assim, muito obrigada mesmo. Antes, eu só queria... Obrigada a cada um de vocês que participaram aqui pelo chat. A participação foi muito intensa e muito valorosa, né? Esse retorno é muito importante, né? Para termos ciência de que estamos conversando a mesma coisa, estamos na mesma língua, na mesma sintonia, não é? Então, isso é muito bom. Então, antes, eu queria agradecer também ao apoio do supermercado Militão, a Mada Negrife, JS Boutique, Hiper Tavares, Agudá Moda e Arte, que nos apoiaram também, estão nos apoiando nesse projeto, né? Nessa ação. Então, eu agradeço a cada um de vocês. Amanhã teremos a mesa, né? E aí eu chamo Leia para poder vir compartilhar com a gente, né, Leia, a agenda desta semana. Então, obrigada a todos e todas.
Gratidão, Iana, por esse momento especial. Muito feliz em tê-la aqui, acompanhando o chat. Amélia Rodrigues te abraça. A minha cidade, ela se torna, nesse momento, palco do Júlio das Pretas e das Pretinhas. E seu nome está nessa história, nesse ano que inicia essa ação. Agradeço a sua família que te acompanha, que é inspiração para você. Gisele, muito obrigada pela noite, por fazer uma conferência que ela é coletiva, é um trabalho feito por todas e todas nós, mulheres negras, e que também traz as crianças para esse centro do debate, porque não adianta falar só da mulher negra, é preciso falar das meninas negras também. Então, agradeço a todos que acompanharam. Idealizar esse projeto é falar da minha história, falar de tantas histórias de tantas mulheres negras. E as nossas histórias se cruzam. E quando eu encontrei Iana, Iana me inspira e é inspiração. Eu te abraço da mesma coisa linda. Seja bem-vinda. Eu me emocionei, viu, com sua filha. E para amanhã, Iana, apresente ela para gente. Então, essa aqui é Zaila Maquena, meu potinho de mel. É interessante que ela diz assim, minha mãe vai cantar na live. Aí eu disse, se as meninas solicitarem, eu vou cantar. Então, todas as músicas que eu canto, ela está aqui dançando. Aí ela Que dança, maravilha! tá aqui dançando. Aí é interessante porque, assim, as falas que ela se identifica, né? Aí ela pega a minha mão, ela estava aqui sentadinha aqui do meu lado, aqui no chão. Pega minha mãe, aperta bem, agora ela levantou para me dar um beijinho. Um beijo doce para você, menina linda, pretinha linda, essa riqueza de Iana. E para amanhã, Iana, nós teremos uma mesa muito especial, que é Mulheres que Leem Mulheres Negras. E aí a gente convida a todos e todas que a transmissão será pela TV CMA, duas jovens que têm um projeto lindíssimo no Instagram, fazem resenhas das obras que elas leem, que é Débora Paim e a nossa querida Tainara Cecília, de São Bento do Inhatá. E também teremos Vera Lopes, artista, que vem trazer a narrativa de Carolina Maria de Jesus, com a mediação da querida Jailma, que é funcionária da CMA, bibliotecária, e assim, eu vou continuar dizendo que o tamanho do Júlio das Pretas é do tamanho do abraço que a gente precisa dar em todas as mulheres negras, em todas as crianças negras, que é o abraço, ele acolhe, e na distância a gente sabe que o afeto é revolucionário. Boa noite. Abraços negros, ancestrais. Viva o Júlio das Pretas, viva o Júlio das Pretinhas. Axé, Iana. Axé, Gisele. Gratidão, viu? Gratidão. Muito feliz com um dia incrível, porque a gente trabalha o dia todo para que essa noite tenha sido assim incrível, potente. Pode finalizar, José. Eu estou esperando você. Então é isso. Obrigada a todos e todas. A luta continua. Acompanhe a agenda. Estamos aqui sempre abertos e abertas a discussões, ao diálogo, a sugestões. Tudo por uma educação antirracista. Obrigada a cada um de vocês, né? A todos e todas. Quem não pode participar agora, pode olhar depois, não é? Então é somente gratidão a cada um de vocês, a todos e todas. Boa noite e até amanhã. Boa noite, gente. Gratidão, viu? Muito obrigada. Gi, parabéns, muito obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada.